Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature of your reality? Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. A HBO Latinoamérica promoveu em São Paulo um evento de lançamento de Westworld e da segunda temporada de Magnífica 70, com a presença dos artistas Rodrigo Santoro, Maria Luísa Mendonça, Adriano Garibe, Simone Spalladori e Marcos Winter, além do diretor Cláudio Torres e da vice-presidente de produções originais da HBO Latinoamérica, Maria Ângela de Jesus. To meet my maker. Ok, cambada, vamos rodar. Preparado, câmera. Extra 2, plano 1, take 1. O Cinema Sim foi convidado para uma conversa quase que secreta com essa galera. Não foi permitido fotografar nem filmar absolutamente nada. E é no clima misterioso da nova série da HBO que nós gravamos o áudio para vocês. Estava assistindo uma entrevista sua. A HBO precisa ficar entre a gente? Aquela aqui do nosso lado. Aqui do meu lado. Que você conversava com o Jô sobre o filme Ben-Hur e que mudou um pouco a sua relação, foi uma experiência boa para a sua imagem de Cristo e das referências das suas avós, tanto materna quanto paterna, sobre serem católica e espírita e tal. Alguma coisa disso, dessa mudança que teve na sua imagem com Cristo, você trouxe para essa série? Porque, querendo ou não, fica essa coisa de criador, criatura, de questionamento, da dúvida. Porque você pode ter fé, você pode crer em Deus, energia, alguma coisa, e ao mesmo tempo tem a dúvida ali te perturbando. Eu acho que de alguma forma, assim, não tem um exemplo para te dar e não acho que isso foi consciente. Mas naturalmente a experiência de fazer o personagem de Jesus Cristo foi muito, muito forte, como não poderia deixar de ser para mim. Então foi uma experiência muito pessoal, foi um mergulho muito profundo e claro que me transformou. Então é claro que eu fui adiante já com essa experiência que segue comigo até hoje. Não estou falando de religião. Sim. Estou falando da natureza humana. Estou falando da vida, do fenômeno da vida, até da fé de forma generalizada, mas fé no sentido da fé na vida, do que era do poder de acreditar, de o que nos faz seguir, o que nos faz sonhar e por aí vai. Eu acho que sim, eu só não consigo te dizer, não foi, tive aquela sacada, não é assim, essas coisas se misturam dentro dessa complexidade que é o ser humano e elas ficam lá cozinhando e elas, às vezes a coisa decanta e uma coisa vai para um lado e outra, e aí você racionaliza, e aí você elabora, aí você, tá, e assim a gente segue. E nesse sentido, quais elementos você se pauta para poder escolher um personagem? Tanto como Cristo ou um outro diferente como dessa série? A sensação que eu tenho é como fazer um amigo. Quando você encontra com uma pessoa e você por alguma forma tem uma empatia, é o que chamam da química, eu acredito que isso acontece quando eu leio ou quando eu me deparo com um material e alguma coisa acontece que eu começo a me relacionar com aquela personagem e aí não dá para te dizer, não existe uma fórmula e nem sempre é da mesma forma. Mas é como quando você encontrou a Maria e você foi para casa e falou, pô, a Maria é legal, né? Por que ela é legal? Você nem conhece ela direito, então você não sabe por quê, mas tem alguma coisa que aconteceu ali e essa relação eu vejo acontecer quando eu leio as coisas, e foi o caso do personagem de Westworld. E que é bem interessante pra gente sobre esse personagem, porque ele viu a primeira série, o primeiro episódio, ele aparece ali no meio, é uma figura super misteriosa, né? Tem uma cena... Tudo mistério nessa série, tudo mistério. E aí deixa eu aproveitar o gancho também. Aproveitar para tudo falar da importância do laboratório, do momento que é para você errar, aprender. Eu queria saber qual foi o laboratório desse personagem. Então, foi muito desafiador o laboratório, porque não deu para fazer o laboratório. Pois é, porque eu não tenho informação. Porque a gente não tem informação, a gente tem muito pouca informação. Parte um pouco da experiência.
Talvez seja intencional, eu não sei. É uma pergunta para o JJ e para o Jonathan quando vocês sentarem com ele. Pergunta, e porque o que a gente sabe é o que nos é passado. A gente recebe o roteiro um pouco antes do dia de filmar. Eu recebi o piloto, né, o primeiro, enfim, quando eu tive o convite para fazer a série. Eu adorei o que eu li. Claro que tem todo um pacote, os atores envolvidos, enfim, um monte de coisas que era muito sedutor. Mas eu não pude me preparar para essa personagem. Eu me preparei para estar preparado. É meio isso, assim. Esse processo é muito diferente de outros todos. Eu preparei o meu instrumento, eu preparei o meu corpo, eu me preparei, eu trabalhei o corpo, sim, porque a gente trabalha com esses anfitriões que não são exatamente humanos, mas são muito próximos dos humanos, não são robôs, mas, né, e a gente tem, claro, um corpo diferente, uma forma diferente, ao mesmo tempo não é robotizada, não é isso, mas tudo isso ainda está sendo desenvolvido. Sim. Enquanto a gente está trabalhando. Terminamos a primeira temporada. Você viu alguma coisa? Leu claro, alguma coisa? Aí a gente vai para o lado das referências. Referências, sim, busquei várias, mas nada específico. Fui no departamento de ficção científica, não só filmes, revisitei filmes que eu já havia visto, como vi outras coisas, como os originais. O original eu já tinha visto, o original, mas revi agora com outro olhar. Mas não tinha nenhuma orientação assim, não vá procurar? Não. Até porque realmente a série ela apenas usa a premissa, ela não é nem de longe um remake do filme, ou tentando ela usa a premissa do filme, que é um parque temático para que os humanos venham realizar, incentivar seu lado, suas fantasias, seus desejos secretos, o lado que é como se fala, talvez recalcado na sociedade. No social a gente não externaliza essas coisas por todas as razões que nós sabemos. O parque incentiva que essas coisas venham à superfície, e aí a gente vai vendo comportamentos muito interessantes. Nesse sentido, é um estudo mesmo profundo sobre a natureza humana, sobre o apetite do homem para a violência, por acaso. Por acaso não, por exemplo. E por aí vai. É uma série que trabalha com muitas metáforas, muitas entrelinhas. Claro que o entretenimento está ali, né? Até porque num mundo de hoje de tanto entretenimento e tão digital e tão a gente precisa disso para o espectador também se conectar. Mas aí vem muito alimento para o cérebro, eu acho. Você acha que é isso que a ficção científica traz, assim, porque a gente não tem um histórico de cinema, no cinema brasileiro muito forte de ficção científica. O que é que te atrai para fazer uma produção nesse sentido? São essas reflexões? Eu acho que é exatamente tudo isso que eu estou falando aqui, independente do gênero, que no caso é ficção científica. Como você mesmo citou bem, não é um gênero que eu tive acesso ao cinema, enfim, estrangeiro, as referências que todos nós tivemos no mundo inteiro, mas é muito mais pelo material, pelo que eu li, pela personagem, pelo que se propõe, por esses questionamentos, por este conjunto de artistas que se juntaram para fazer esse projeto, por a conversa que eu tive por Skype com o Jonathan Nolan, que me virou de cabeça para baixo, e por saber que o JJ, que já é uma pessoa também que eu já tinha tido uma experiência, e agora um cara que está envolvido, conhecer o trabalho dele, saber aonde a mente desse cara anda, como é o tipo de trabalho que ele faz. Claro que é um pacote, claro que é um todo, mas inicialmente é uma conexão, como eu respondi para ela, minha com a personagem. Agora é um personagem que se refaz muitas vezes, né? E como ator, essa é trabalhar esse personagem que é muito assim. É muito interessante porque não há limite. Você pode ir para qualquer lado e os personagens podem se transformar. Então claro, a gente está numa primeira temporada, então como eu disse, eu estou ainda começando.
Estamos começando, estamos descobrindo. Acho que os showrunners aí, eles sabem, eles têm na cabeça deles o que é, mas eles não contam pra gente. A gente insiste e não consegue. Eu soube que vai ter substituição de alguns personagens, algumas trocas. Você já está confirmado para uma segunda ou terceira? Você já sabe? Nada está confirmado para nada, que nós, atores, nós não sabemos de nada. Assim, nós sabemos que eles estão muito felizes com a primeira temporada. É tudo o que nós sabemos, o que é oficialmente declarado. Quem tem essas informações, eu acho que é a HBO ou os próprios showrunners, assim, mas a gente... E não é só eu, não. Assim, os atores, que a gente se fala. E você já aprendeu a tocar piano, se eu não me engano, para o filme Os Desafinados? Eu aprendi as músicas do personagem. Sim. Eu adoraria ter aprendido a tocar piano. E aí, sobre isso? Existe um abismo entre tocar piano e o que eu consigo fazer. Pelo menos uma noção. Tem alguma outra coisa que você gostaria de fazer um laboratório, ou para uma série, ou para um outro trabalho, que gostaria de... Nossa, tantas coisas. Uma coisa que eu sempre quis fazer foi andar a cavalo, porque eu ando a cavalo desde criança. Eu nunca tinha feito um trabalho. E não vou mentir para você que foi muito sedutor saber que era um cowboy, que tinha cavalo. Também não vou mentir para você que eu queria estar fazendo muito mais coisas que eles não deixam eu fazer, porque seguro e não pode, às vezes eu quero dar uma galopada e não pode galopar, e é tudo muito, né? Então não é que eu esteja no playground brincando como eu sempre brinquei a cavalo. Mas muitas coisas, experiências estrangeiras que eu não tive ainda. Eu não tenho assim o ideal do que eu queria. Uma coisa que eu queria, que eu nunca tive a oportunidade, foi me aproximar dos índios. Eu sempre tive um fascínio pelos índios, os nossos índios, os índios, os seres que vivem na natureza, os seres que estão que balizam suas vidas pela natureza, que estão conectados com outros valores. Sempre tive fascínio por isso. Ainda, enfim, vejo um monte de coisa em relação a isso, programas e coisas. Não tive a oportunidade de visitar, de chegar perto, até porque acho isso muito delicado, mas talvez um trabalho que me aproximasse disso seria uma fantasia assim, que eu tenho, uma fantasia no melhor sentido. Porque eu tenho esse fascínio, assim. Talvez eu tenha sido numa outra vida. E como é o Velho Oeste lá, talvez até tenha essa possibilidade mais à frente. De certa forma, Hector flerta com isso eu posso te adiantar. Que foi uma coisa que me encantou. Ele tem mesmo essa carga do vilão? Eu acho que tá mais para aquele outro. Não tem essa característica de quem é o vilão e quem é o mocinho. Ela é a grande pergunta da série. Na verdade, acho que todos têm as duas coisas. É isso que a gente vai mostrar. Então, o Hector teria como se diz, a embalagem, mas a gente vai muito mais fundo e aí as coisas vão começar a serem reveladas e aí a gente vai deixar para o espectador fazer sua própria escolha. Eu queria que tu falasse se teve alguma curiosidade na série de gravações, de repente dessa série. Não, o que teve foi uma ansiedade, um nervosismo antes de trabalhar com ele, especialmente com Ed Harris, porque eu tenho naturalmente atores que eu admiro. O Ed Harris é um deles e uma forte referência para mim, e ele tem uma presença muito forte, um olhar muito penetrante, é uma presença muito forte. E ele foi simpático naturalmente quando eu o conheci, mas nesse dia eu tinha essa cena, era uma cena que tinha algumas páginas e a gente estava só os dois. E essa cena foi colocada de última hora, aí vamos nós. Vai ser amanhã. Que improvisação, e eu não exato. E eu meio que fui e tive aquela noite daquele jeito, meio que acordei e fui. E quando cheguei lá, quando eu encontrei, ele já estava lá sujando a roupa, já cedinho, já, enfim, totalmente inserido no personagem. Inserido. Sorry. Oh my God. Don't turn it off. Turn it off. No, don't do it. Don't do it. Don't turn it off. Don't turn it off. I said don't. Yeah, because the water will break it. Oh, okay. No, don't just. I'll put it in rice later. Exactly. Just don't do anything to it. I lost 2. Yeah. Okay. Thank you. Mas esse não é seu, então tá bom. Não, é porque esse negócio de celular caiu na água, é isso. Aí ela ia ligar, desligar, não pode fazer nada. Quer dizer, foi como me ensinaram. Eu não entendo nada disso, mas eu perdi 2, assim.
E aí, enfim, resumindo a história, eu cheguei no set, encontrei com ele, oi, tudo bem e tal, não sei o que, e aí eu vim ali na van, indo pra locação e tal, e começou a me dar um nervosismo desconfortável, comecei a ficar ansioso e não estava gostando daquilo e tal, não sei o que, aí eu falei pra ele, olha, uma honra e tal, né, e tal, não sei o que, e ele, não, tá, não sei o que, tá tranquilo. Eu falei, não, tranquilo pra você que é comigo, pra mim não tá tranquilo. Você é o freaking Ed Harris e eu tenho o maior respeito pelo seu trabalho, a gente tem uma cena grande, só eu e você, e é uma sensação de estar jogando com a seleção mesmo, é um jogo, é um outro lugar, é um lugar onde a bola vem e tem que voltar, entendeu? Legal. Então é um estado de alerta, é um lugar... É uma responsabilidade grande. Existe uma responsabilidade que você mesmo se coloca, eu mesmo coloco, porque não tem muito como. E aí é o meu lado humano ali vendo e ao mesmo tempo... E aí eu falei pra ele, ele falou, não, tranquilo. Eu falei, não, aqui eu não tô tranquilo. Então, queria só dizer que é uma honra e tal. Tentando ficar amigo ali, tentando, né? Amigo, vamos, me ajuda. E aí ele ficou quieto, ele tem uma personalidade assim muito forte, assim, um cara muito sólido, assim. E aí fomos pro set, eu fiquei ali me acalmando, deitei na cama, né? Tinha uma cama, né? A gente não tinha marcado a cena, eu deitei porque era uma pra me cela. acalmar. Não, eu deitei pra me acalmar. O diretor, isso, fica aí. Eu falei, fica aí relaxadão. Eu falei, tudo que eu não estou é relaxadão. Eu tô buscando isso, eu tô aqui deitado. E aí ele veio, e aí o Ed Harris veio, sentou no pé da cama, assim, ficou sentado. Assim, perto da minha bota. E eu fiquei ali, me acalmando, respirando, falando, vamos lá, 4 páginas de texto, você e o Ed Harris dentro da cadeia. Vamos lá. E aí fiquei ali. E aí ele deu uma pausa, que parecia uma eternidade. Ele não vai falar nada. E ele ali. Aí daqui a pouco ele botou a mão na minha bota. E ficou ali. E aí falou uma frase que eu não me lembro exatamente, mas foi tipo, a gente vai fazer isso junto. E quando tiver bom, a gente vai embora. Quando não tiver bom, a gente tá aqui. Eu tô aqui contigo. E ele ficou ali. E eu... Legal. E ele levantou e a gente fez a cena e foi 2 takes. Saiu e teve um efeito... tem efeito, né? A verdade é que o psicológico é uma coisa tão enfim, é tão difícil de controlar, ainda mais quando a gente está ansioso, é tão sutil, mas aquelas palavras e aquele abraço que ele me deu, enfim, foi muito importante, foi de companheirismo, né? E aí mostra cada vez mais o quanto mesmo o cara sendo, né, um cara super reconhecido e tudo, são artistas, trabalhadores que estão ali, não, a gente tem essa cena, essa história aqui para contar e vamos lá e tal, e sem muita firula também, não segura na minha mão, nada disso, ele só falou, do jeito dele, tô aqui contigo e vamos nessa. Eu tinha vivido uma experiência parecida com o Benício Del Toro há muitos anos atrás no Tchê, de outra forma, né, porque são pessoas diferentes, mas essa foi a segunda vez assim, que eu me senti, terceira, porque a primeira foi com o Paulo Altran. Então, que eu realmente me senti, o batimento acelerou e eu tive dificuldade para controlar essa coisa da cabeça, né, aquele pessoal todo que fica gritando lá dentro, na torre de controle, tentando, enfim, inventar histórias. Então com Anthony Hopkins foi mais tranquilo, já que foi no estacionamento, foi oi, me chamo de Tony. É porque o Anthony vem, ele faz isso com todas as pessoas, não foi só comigo. Ele vem e quebra, ele fala, call me Tony, meu nome é Tony, tudo bem, olha bem no teu olho, e te abraça, e faz uma piada, ele quebra, imediatamente ele quebra o gelo. Eu acho que é a experiência e também parte da personalidade dele, almoça com todo mundo, conta história, faz, como fala, ele imita assim, que é uma coisa... Ele fez uma imitação do Brando, assim, que a galera, nossa, incrível, assim, imita, e é um compositor, pinta, dirige, histórias, é uma lenda, assim, um cara que é uma... Tem alguma cena direta com ele? Aí você vai precisar assistir a cena, eu não posso contar, porque ele é o criador.